Deixa um pedido de oração com a igreja ainda, pelo campo missionário de Lagoa dos Gatos. Nós estamos firmando uma parceria com a Convenção Batista de Pernambuco e uma parceria financeira para estabelecermos um pastor ali. Nós temos uma equipe da igreja que tem ido a cada primeiro domingo. Nosso irmão Robson está ali e a nossa irmã Bruna, eles têm ido junto com a caravana de missões aqui da igreja. Inclusive no primeiro domingo de julho está sendo preparada uma grande caravana, não é, para ir ali a Lagoa dos Gatos. Mas nós precisamos estabelecer um pastor lá, e temos o pastor Gustavo, que estamos orando, e cremos que até o final desse mês vai estar formalizado esta parceria. Então esteja em oração. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, do verso 13 a 16. A influência da igreja no mundo. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Palavras inspiradas por Deus, iluminadas, que elas achem lugar no nosso coração. No capítulo 5 de Mateus, Jesus ele começa a falar de bênçãos sobre a igreja. As pessoas que o seguem formam a igreja. E ele começa a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. E para cada bem-aventurança existe uma bênção sobre ela. Agora, nessa parte do sermão que é conhecido como Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele deixa de falar das bênçãos para a igreja, para falar das responsabilidades que a igreja tem. Ou seja, as responsabilidades que nós temos. Nós estamos vivendo uma época que é desafiador pertencer à igreja de Jesus Cristo. Desafiador. A igreja é uma instituição fundada por Jesus Cristo. Ontem, lá no acampamento dos jovens, tinha um jantar temático onde os jovens tinham que se vestir de um personagem bíblico. E tinha uma jovem, vou resguardar o nome dela, e ela estava vestida de branco, e eu perguntei, qual é o seu personagem? E ela disse, bom, eu me preparei para ser Rainha Esther, mas estão dizendo que eu estou parecida com a noiva de Cristo. Eu digo, então você é a igreja, porque a noiva de Cristo é a igreja, né? Se alguém disse que você está parecendo com a noiva de Cristo, você está parecendo com a igreja. Então a igreja, ela é fundada por Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo, onde a noiva está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Igreja que somos nós somos a igreja dessa geração. E isso nos traz uma grande responsabilidade como igreja dessa geração. As mensageiras do rei estavam aqui hoje, e olhando as gerações, não é? E eu dizendo, meu Deus, é uma nova geração que está sendo preparada, é uma nova geração que está sendo trabalhada para dar continuidade a essa instituição divina chamada igreja.
E nós temos um desafio muito grande. Primeiro desafio da igreja no século 21 é ser bíblica. Há um grande desafio para a igreja do século 21 em ser uma igreja bíblica. Por quê, pastor? Porque nunca se distanciou tanto da Bíblia como a gente tem visto nos nossos dias. A criação de doutrinas que não estão na palavra. E nós precisamos nos preocupar com o que está na palavra. Houve um cantor, estava iniciando sua carreira, que morreu, não sei se ele morreu cantando, eu acho que foi isso, sentado na cadeira, alguma coisa assim. E começou a se criar por uma possibilidade de que, ele foi arrebatado. E eu perguntei a alguém que me disse isso, onde a Bíblia fala de arrebatamento individual? A Bíblia fala de arrebatamento da igreja como um todo. O senhor morreu porque deu problema no coração. Não foi. Mas veja como as pessoas são levadas com facilidade para crerem sem fundamentação na palavra. Jesus aqui está trazendo para a igreja responsabilidades. Às vezes a gente só quer trazer bênção para a igreja. E é muito bom quando a gente traz bênção para a igreja. Mas a igreja também tem responsabilidades. A igreja e o mundo, eles são essencialmente diferentes. Eles têm essências diferentes. A essência da igreja é uma, a essência do mundo é outra. Quando eu falo no mundo, eu falo no sistema de valores do mundo. E a igreja precisa influenciar o mundo. Essa é uma responsabilidade da igreja. A igreja, ela é chamada do mundo. Todos nós que aqui estamos viemos do mundo. A igreja, ela está no mundo, mas a igreja, ela não é do mundo. A igreja é chamada do mundo. A palavra eclesia quer dizer chamados para fora. A igreja é chamada do mundo. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela é enviada ao mundo para dar testemunho. Ela sai do mundo, ela não é do mundo, ela está no mundo, ela é enviada ao mundo para dar testemunho de Cristo. E meus irmãos, muito se pergunta, quando uma igreja é relevante? E uma igreja, ela não é relevante pelo número de membros que ela possui. Uma igreja não é relevante pelo poder aquisitivo que ela tenha. Mas o que marca uma igreja relevante é a sua diferença do mundo. A igreja, ela só é relevante quando ela é totalmente diferente do mundo. E falo aqui de essência. Na sua essência. Algo que a Bíblia nos alerta muito é a amizade com o mundo. E a amizade com o mundo, ela é um problema. Veja o que Tiago vai nos dizer lá no capítulo 4 e no versículo de número 4. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês ainda não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Irmãos, veja que texto forte. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A igreja não pode flertar com o mundo. A igreja ela não pode querer ser simpática ao mundo. A igreja ela precisa ter um papel de influência no mundo. Quando a igreja tenta imitar o mundo, fazer o que o mundo faz, pensar como o mundo pensa, a igreja perde a sua força transformadora. Ela deixa de ser igreja, ela é qualquer outra coisa. Mas a igreja, ela só é igreja quando ela exerce a sua influência, quando ela desenvolve a sua essência. John Stott, ele nos diz que mesmo a igreja sendo perseguida pelo mundo, essa igreja é chamada para servir o mundo que a persegue. Então a igreja não é chamada para brigar com o mundo, mas a igreja é chamada, mesmo perseguida, para servir este mundo que a persegue. A igreja, ela precisa responder às mentiras e o ódio do mundo com amor e com a verdade. A igreja não pode usar das mesmas armas que o mundo usa. A igreja é o sal da terra. Eu não sei vocês, eu gosto de sal. Não além do limite, mas naquele ponto que ele dá o sabor, né? Tomei uma sopa ontem, muito gostosa lá no acampamento, senão a equipe de cozinha está espetacular. Irmão Ademir, Karina, Carlos e Luciana. E quando eu vou botar uma sopa na boca, eu vou naquela expectativa, como é que está o sal? Porque se a sopa tiver sem sal, o sabor dela foi embora. Então, a igreja, ela é, Cristo aqui usa a metáfora, o sal da terra. E o sal, ele é milenar. Uma das funções do sal é inibir a decomposição. Nem todo tempo existiu geladeira, né? Geladeira já é uma versão mais moderna. E o sal, durante muito tempo, ele fazia, com mais efetividade esse papel, ainda hoje faz, ele evita a decomposição das coisas. A igreja, ela não é sal no saleiro. O sal no saleiro, ele só vai ser efetivo se ele estiver sendo colocado onde ele precisa ser. Meus irmãos, o sal, ele dá sabor. O mundo, ele está cansado do seu pecado. O pecado, ele adoece, o mundo está adoecido pelo pecado, pelas suas práticas pecaminosas. O pecado escraviza. O sal, ele traz o sabor para a vida. E o mundo precisa olhar para a igreja e precisa ver isto. Outra coisa que o sal faz, o sal provoca sede, né? Quando você comeu uma comida muito salgada, você faz o quê? Começa a beber água, né? Você começa a beber água. Então, o sal, ele provoca sede.
Nós vivemos em um mundo caído e as pessoas não têm sede pelas coisas espirituais. A igreja precisa provocar essa sede no mundo. O sal, ele pode ser útil. Para ele ser útil, ele precisa das suas propriedades. Se ele perder o sabor, ou seja, se a igreja deixar de influenciar o mundo, ela perde a razão da sua existência. A igreja, na segunda metáfora que Jesus traz nesse texto, ela é a luz do mundo. Ou seja, nós somos a luz do mundo. A gente precisa ter essa consciência. A igreja, ela precisa ser vista por todos como uma referência, como um lugar de acolhimento, como um lugar de tratamento, como um lugar de cura. Para isso nós precisamos viver aquilo que a palavra nos manda. A igreja precisa servir como um farol. E na escuridão, um farol guia. O mundo, ele está em trevas, o mundo ele jaz no maligno. E a luz no mundo em trevas, ela é símbolo da verdade. A luz é símbolo da clareza, a luz é símbolo de vida. A igreja, meus irmãos, que somos nós, precisa influenciar o mundo. O mundo precisa reconhecer na igreja uma voz profética. O mundo precisa ver na igreja aquela bússola que indica o caminho. As pessoas cansadas dos seus pecados, cansadas de serem escravizadas pelos pecados, precisam encontrar na igreja o local de libertação. Sim, a igreja precisa influenciar o mundo. A igreja precisa influenciar o mundo, mostrando ao mundo Jesus Cristo como o único que transforma, que liberta. Nós somos o sal. Uma certa personalidade dos nossos dias, perguntada sobre Jesus Cristo, ela disse: eu gosto muito de Jesus, o problema é os fãs dele. A igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo. Nós não somos perfeitos. A igreja não é perfeita, até porque ela é formada por pecadores. Mas nós precisamos entender que a nossa relação com o mundo não é uma relação de briga. A igreja não foi chamada para ser um exército para brigar com o mundo. Muita gente tem essa ideia aí, é uma ideia errada. A igreja não foi chamada para estar no poder político. Não é papel da igreja. Não estou falando aqui de cristão e política, estou falando que a igreja não foi chamada para fazer papel político. A igreja não foi chamada para ser partido político. A igreja foi chamada para proclamar o amor, a verdade, a paz. Anunciamos a paz. Quantas igrejas divididas? Crentes de um lado, crentes do outro. Corpo de Cristo, irmãos. Corpo de Cristo. Chamados para influenciar o mundo. E Jesus disse que a casa dividida, ela não subsiste. Não estou falando da nossa igreja não, tá? Estou falando da igreja geral. Mas a igreja,
ela é chamada no Novo Testamento, ela é desafiada para impactar o mundo, para impactar a sociedade. O que é que disseram dos discípulos de Jesus? Esses que têm transformado, esses que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Aqueles que trazem uma mensagem de mudança, de transformação, de esperança, eles têm chegado aqui. Precisamos levar para o mundo essa mensagem de esperança. O mundo não tem esperança, mas nós temos. Cristo é a nossa esperança. Nós temos que levar para o mundo essa esperança, esse amor. E muitas vezes a gente está querendo mostrar, mas não está sabendo mostrar. Não é pela força, não é pela violência. Lembro muito de uma história que escutava quando era criança, que um determinado pregador, ele pregava e ninguém se convertia. E um dia ele pregou, um jovem se converteu, e ele levou aquele jovem para batizar no rio. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aquele jovem não tinha se convertido ainda. E ele leva aquele jovem para o rio, vai pregar o evangelho com o jovem no rio. Ele prega, e o jovem escutando, e aí ele começa a fazer o apelo. Ele diz: você aceita Jesus? E o jovem não. E aí ele, cada vez que o jovem dizia não, ele mergulhava a cabeça do jovem dentro do rio, segurava e voltava. Você aceita Jesus? E o jovem não. Quando o jovem já não estava aguentando mais: você aceita Jesus? Ele disse: aceito. O pregador olhou para ele e disse: agora vai morrer para não se desviar. Não é por força e nem por violência. A igreja, ela vai influenciar o mundo com o poder transformador do Evangelho de Cristo. Chama a banda Geração Louvor. A gente pode cantar Sonda-me, Senhor.